O TH Entrevista dessa semana convidou o advogado Cisley Sampaio, que veio conversar com a gente sobre dicas e cuidados, né, que diretores de empresas devem ter relacionado a tributos, não é isso, doutor? Isso. A gente sabe que hoje tem mais de 70 tributos vigentes. Como é que consegue administrar isso? Isso, a maior dificuldade do empresário brasileiro é justamente essa gestão tributária. Na verdade, o nosso país ele tem alterações quase que diárias por dia útil de tributos, então são alíquotas que são majoradas ou diminuídas, e isso chega a números de 32, 36 alterações por dia útil. Então é algo que realmente torna complexa a vida do empresário, e o Sebrae tem apontado que é a maior reclamação do empresário e do empreendedor brasileiro. 1 em cada 5 relata que a alta complexidade tributária é o maior entrave no enfrentamento da sua empresa e que faz crescer, né? Que faz gerar emprego, renda de uma maneira mais efetiva para os empresários. Aí você estava comentando com a gente, né, que já acompanhou casos de empresários que acabaram efetuando muitas vezes, né, pagamentos excedentes de tributos. Isso acaba também desestimulando o empresário? Com certeza. O nosso problema no Brasil hoje é o seguinte: além da obrigação tributária, existem as obrigações acessórias, que basicamente o empresário ele é obrigado a interpretar as legislações fiscais e, com base na sua interpretação, formalizar a parametrização tributária dos seus itens e produtos comercializados. Porém, se o fisco interpretar de uma maneira diferente, ele passa a ser penalizado por isso, porque o fisco hoje olha o empresário brasileiro, o empreendedor, praticamente como um sonegador em potencial. Então, não existe, na verdade, a questão de olhar o empresário com a boa-fé. O correto seria o fisco, antes de uma legislação entrar em vigor, informar o empresário como ele deveria interpretar aquela lei, mas ele não faz isso. Então, ele tem um caso prático que tivemos aqui, um cliente nosso de drogarias, que a legislação brasileira ela faz com que o tributo incida sobre o NCM do produto comercializado, que é vinculado a um código de barra. Então, você tem produtos como um lenço umedecido que remove a maquiagem da mulher e você tem o lenço umedecido que é utilizado para higiene pessoal, geralmente de crianças. A tributação de ambos é o mesmo, só que na hora que o empresário pega aquela nota fiscal e ele vê que recebeu um produto de maquiagem, ele pode interpretar que aquele produto ali é um produto de beleza. E isso vai fazer com que ele pague, em média, 30% a mais de PIS e COFINS sobre o produto. Então, você imagine, a depender do volume de venda desse produto de remoção de maquiagem, que ele poderia tributar da mesma maneira que ele tributa o de higiene pessoal, que é uma tributação menor. Ele pode, ao longo de 5 anos, como foi um caso prático que tivemos aqui em Alagoas, a empresa acabou recolhendo R$735 mil a mais em 5 anos, por um erro na tributação ou no enquadramento do produto de acordo com a interpretação do empresário. Mas o fisco, em momento nenhum, ele orienta o empresário como ele deve fazer a interpretação da lei. E aí você passa a ter esse risco. Você pode interpretar a lei de uma maneira que favoreça o fisco e você recolhe um tributo a maior, como ao contrário. Você interpreta a lei de uma maneira que favoreça o empresário, mas se o fisco entender diferente e houver uma fiscalização, ele vai, sobre essa diferença, gerar uma multa pesadíssima para a tua empresa, que pode chegar a 150% do valor. Imagine se fosse o contrário nesse caso, dos R$735 mil que o empresário pagou a maior, o fisco poderia pôr uma multa aí de 150%. A gente está falando aí que poderia passar de R$1 milhão só de multa por conta de uma interpretação errada da legislação fiscal. E o que viria a ser, efetivamente, o compliance tributário? É assim que fala? Compliance. O compliance tributário, ele vem do termo to comply em inglês, que é basicamente você fazer uma padronização de tudo que é feito na empresa. Na parte tributária, especificamente, é a gente poder estudar todas as interpretações que o fisco dá para aquele segmento específico. Então, provedor de internet, uma forma. Se o provedor de internet ele fornece apenas o link, ele é tributado no ISS. Se for apenas a internet. Mas se ele, além da internet, ele fornecer TV a cabo ou telefonia, ele é tributado no ICMS. E aí a gente pegando como base a cultura do brasileiro, nós temos aí um número muito alto ainda de pessoas analfabetas ou de analfabetos funcionais,
que empreendem, que vendem sua água no sinal, ou que monta o seu quiosque, ou que monta um provedor de internet e compra o link e distribui na sua comunidade, não vai saber qual a melhor maneira ou que maneira correta ele vai aplicar a legislação tributária. Então, o compliance, ele orienta para que da maneira correta, da maneira que deve ser interpretada, ele interprete a melhor tributação para a sua empresa, para o seu negócio, e com isso evite que ele possa padecer de alguma multa ou de alguma penalização. E, doutor, então, explica para a gente por que a carga tributária aqui no Brasil é tão alta? Na verdade, o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E isso se dá porque o fisco brasileiro, ele busca o menor esforço possível. Então, a gente tem uma situação do fisco, ele está preocupado em arrecadar muito e se esforçar menos, e ele passa para o empreendedor, para o empresário, a responsabilidade de calcular os seus tributos. Então, para você ter uma ideia, a legislação do ICMS no estado de São Paulo, apenas para tratar do ICMS, nessa legislação possui 170 mil palavras. Então, você imagine para o empresário ter que interpretar essa legislação apenas de um tributo. E como nós falamos, existem 70 tributos ativos no Brasil hoje. E a depender da sua atividade, você vai ter que interpretar cada um desses tributos, com legislações que são complexas. Então, acaba que no Brasil você paga imposto sobre imposto. E aí você faz com que você onere os produtos, você tenha uma arrecadação que, apesar de ser alta, ela é obscura. Para quem paga? A gente, consumidor, a gente não sabe efetivamente quanto está pagando de tributo na nota. Existe uma lei que obriga o empresário a fornecer o tributo, mas posto de gasolina, o cálculo exato é que sobre 1 litro de combustível, que hoje está aí na média de R$6 aqui em Alagoas, você paga 63% de tributos no final da cadeia. Mas quando você pega o cupom fiscal, lá fala em 20%, 30% de tributos. E na verdade não é, porque você tem que pegar desde a produção. Porque a distribuidora compra da refinaria e nesse trajeto já tem a incidência de tributos. Da refinaria que vai para os postos, você também tem uma outra incidência de tributos. Quando você chega nos postos de combustíveis, você tem, via de regra, a maioria, no lucro real, você vai pagar sobre o lucro real que você teve na empresa e o imposto de renda. Mas fora isso, você tem todas as obrigações acessórias que um posto de combustível ele tem que ter. Ele tem que ter o Inmetro de todas as bombas auferidas, aquele selinho ali, aquele lacre, custa um valor alto para o empresário. Você tem a fiscalização da ANP, você tem algumas universidades que fiscalizam, você tem um PROCON, que é algo que para o empresário muitas vezes é utilizado como uma forma punitiva, mas principalmente no ramo do posto. A Petrobras aumenta o preço em 10 centavos. Se o proprietário do posto repassa esse aumento, o PROCON vem, pede as notas fiscais e às vezes até multa o empresário. Eu vi isso acontecer na Paraíba, em João Pessoa, diversas vezes, multa o empresário porque ele aumentou o preço, mas ele apenas repassou o aumento que ele teve. E sobre o cálculo dos tributos, não está todas essas obrigações que ele tem que ter. Porque aí você tem taxa de fiscalização do bombeiro, taxa do meio ambiente, você tem a parte do Inmetro, como eu falei. Então, tudo isso gera um custo para o empresário, que para ele é uma carga tributária que é alta e, querendo ou não, é repassado no produto. Então, é algo que a gente espera que a reforma tributária venha e torne pelo menos mais clara e mais justa a cobrança dos tributos. Essa era a minha próxima pergunta, né? Que você explicasse um pouco para a gente. Teremos benefícios, né, com essa questão, porque não só o empresário, mas o consumidor também acaba pagando, né, esses valores mais altos por conta desses tributos. Justo. A reforma tributária trará vantagens? Eu acredito que sim, eu aposto nisso. A reforma tributária, ela vem pelo menos para diminuir a complexidade dos tributos. Hoje você tem PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, você tem a CSLL, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e outros tributos que são vinculados a determinados setores produtivos. E você vai simplificar isso para apenas 2 tributos, porque a nossa reforma tributária, ela vislumbra a gente ter um IVA dual. Então, você vai ter um imposto agregado de valor único e você vai ter um imposto onde vai estar um tributo que vai estar composto pelos impostos federais, os tributos federais, PIS, COFINS, você vai ter unificado, né, o PIS, o COFINS, o IPI,
Você vai ter um imposto seletivo, que é o chamado de tributo do pecado, que vai ser apenas na parte de bebida, cigarro ou produtos sejam danosos à saúde. E a reforma pretende unificar o ISS e o ICMS e fazer a repartição do ISS para os municípios, como é feito hoje, já na divisão dos 25% do ICMS. Então, você pelo menos tendo de maneira clara que naquele produto vai incidir apenas esses 2 tributos, você passa a saber realmente, eu não estou nem falando questão de reduzir a alíquota. Eu acho que a gente não precisa reduzir a alíquota, é só não bitributar, não só cobrar o tributo sobre o tributo. E que seja de uma maneira clara. Porque se a gente fizer isso, você consegue fazer com que o empresário saiba realmente qual é a sua obrigação. Você vai diminuir muito o problema de interpretação que gera hoje mais de 11 milhões de processos no Brasil. Então, você está com a justiça engessada. Se você vê hoje as pautas do Supremo, 70% de tudo que está no Supremo Federal, no Supremo Tribunal Federal para ser julgado, são demandas de interpretação da legislação tributária. Então, você vai desafogar o judiciário, você vai, ainda que as alíquotas, os percentuais do tributo sobre o produto sejam os mesmos que são teoricamente aplicados hoje, você não vai ter a reincidência, ou seja, você não vai pagar o tributo em cima do valor do tributo. Isso faz com que você desonere os produtos e você, de maneira mais clara, facilita o empreendedorismo no Brasil. E um outro fator que eu acho que é primordial que a reforma tributária traz é o fim dos incentivos fiscais, porque hoje o Brasil, você dá incentivos fiscais a um grupo pequeno de empresas, e para poder cobrir o rombo que fica dos incentivos fiscais, você acaba onerando as demais empresas da cadeia produtiva. Então, num país onde todo mundo paga, todo mundo vai pagar menos tributo. E é essa a esperança que a gente tem com a reforma tributária. Bacana. E só para a gente finalizar, Cisley, é importante que o empresário que tem alguma dúvida, ele procure um profissional, né, que entende do assunto, para ele não cometer esses erros. Com certeza. O compliance tributário, ele é hoje a ferramenta que a gente indica para todos os empresários. Porque nós vamos apresentar para cada empresa um estudo completo de toda a interpretação de legislação, lei, jurisprudência e os julgados do CARF que se aplica para aquela empresa. E aí você consegue corrigir a parametrização de toda a cadeia tributária da empresa e ele passa a interpretar as suas obrigações tributárias e acessórias de acordo com o que o fisco interpreta. Isso vai impedir que em uma eventual fiscalização ele seja multado ou que ele tenha que pagar juros ou que ele tenha que sofrer algum dano financeiro por conta da interpretação errada da legislação tributária. Muito obrigada, Cisley Sampaio, passou aí as dicas sobre tributos e esse foi o TH Entrevista dessa semana. Obrigado.